Aos Coríntios, capítulo de número 2 e o versículo de número 16. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos concede o Senhor de uma vez mais estar ministrando a sua poderosa e riquíssima palavra. Para mim é uma satisfação muito grande estar pregoando a palavra do nosso bom mestre. Quero louvar a Deus pela vida do pastor José, da pastora Elaine, que Deus venha abençoar esse casal grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. O pastor José nos fez o convite, irmãos, meses atrás, mas eu confesso, pastor, que nem o senhor falou, é tão corrido o dia a dia, o nosso cotidiano, que eu deixei para pegar no tema por esses dias. E eu quero ser obediente, eu não consigo pregar em uma campanha ou em um congresso e não pregar numa temática, né? Que os irmãos estão vindo aí num propósito, estão nesta campanha. Então nesta noite eu quero ser breve, objetivo, sem muita coisa. Aquilo que Deus colocou no meu coração, quero transmitir para o coração dos irmãos. Que Deus abençoe também a minha esposa que está me acompanhando, e Deus possa abençoar o ministério dela grandemente. Amém? Vamos fazer a leitura, porque o pastor José não me deu hora. Se ele não me deu hora, eu posso ir até às 5 da manhã. Meu Deus. Que nada, irmãos. 20 minutos tá bom, hein? Vamos lá, igreja? 1, 2, 3. A igreja? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Tomai os vossos assentos, por favor. Graças a Deus. Nós vamos perceber que por volta de 59 depois de Cristo, Paulo residia em uma cidade chamada Éfeso. E Paulo agora ele fica sabendo dos problemas que está ocorrendo na igreja de Corinto. Paulo, ele resolve, ele não pode ir até lá para tratar desses problemas. Mas o meio que Paulo ele acha melhor é escrevendo uma carta direcionada à igreja de Corinto. Não é como os dias de hoje, que você entra no site, na internet, você reserva uma passagem e vai se locomover a tal cidade para resolver tal problema. Nós sabemos que na época bíblica não era assim. Então o meio melhor de Paulo, por ter um ministério ocupado, é escrever uma epístola, ou seja, uma carta, e enviar à igreja para instruir, para orientar. Não tinha WhatsApp, o Message, o Instagram. Então a forma que Paulo vai instruir a igreja é por meio da epístola. E quando Paulo ele resolve escrever a epístola à igreja que estava localizada na cidade de Corinto, Paulo ele vai ter os seus objetivos na sua escrita, na sua missiva. E um dos objetivos primordial de Paulo é tratar sobre a conduta cristã. Paulo vai orientar os irmãos de Corinto acerca da conduta cristã, acerca do seu cotidiano cristão, o seu comportamento espiritual. E o interessante é que quando nós iniciamos a carta de Paulo escrita aos Coríntios, claro que Paulo vai escrever duas cartas, uma no ano de 59 depois de Cristo e outra no ano 64 depois de Cristo. E ele vai tratar alguns assuntos na primeira carta. E o que chama a atenção é que Paulo ele vai iniciar o capítulo de número 2, que vai ter
a epígrafe dizendo sobre a pregação de Paulo aos irmãos que estavam em Corinto. Eu comecei a analisar esta tarde, por estes dias, pedindo ao Senhor que o Senhor viesse compartilhar algumas coisas para inserir aos irmãos, para compartilhar com os irmãos. E o que me chamou a atenção, pastor, que Paulo, ele é um tipo de pregador que a sua mensagem ela tem coerência. Paulo, ele não é daqueles pregador que começa falando do feijão e termina falando de outro assunto que não é concernente ao feijão. O feijão ele tem uma vitamina muito forte, já o macarrão já tem outra vitamina. Há uma diferença. Então Paulo, ele obedece, pastor, a hermenêutica. Ele começa a mensagem, vai até o meio e termina a mensagem. O nosso Senhor Jesus, ele também era assim. Todas as mensagens de Jesus têm começo, meio e fim. E o que vai me chamar a atenção é a forma que Paulo vai iniciar a sua mensagem. Paulo ele vai iniciar a sua mensagem introduzindo na sua introdução da sua mensagem. Ele vai falar acerca de dois argumentos que ele vai colocar em pauta. O primeiro argumento que ele vai colocar em pauta é sobre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Quando nós analisamos com muita precisão esse texto, nós vamos entender que Paulo, momento algum, ele vai dar glória à sabedoria humana, ele vai dar ênfase à sabedoria humana, ele vai dar louvor à sabedoria humana. Paulo ele vai ser bem claro em dizer que ele foi ter com os irmãos, não com sabedoria humana. Por quê? Porque os judeus buscavam um sinal, os gregos buscavam sabedoria. Paulo ele vai mostrar para os irmãos de Corinto que para não ser como os gregos que ficavam nas praças disputando a sua sabedoria. Eu acho muito interessante, pastor, que Paulo, momento algum, ele vai dar ênfase, ele vai querer se titular. Sabe por quê? Porque Paulo era servo. Paulo era? E como servo, você vai estudar as 13, se não me falha a memória, de 13 a 14 epístolas de Paulo. Momento algum, Paulo vai se intitular. Sempre ele vai se apresentar como servo. E eu parei para meditar sobre isso. E pude aprender o que? Paulo ele vai dizer: deixa a sabedoria humana de lado. A Helene já entendeu. A sabedoria humana, ela tem que ficar de lado. E eu parei para analisar isso, por quê? Porque na sabedoria humana, o homem quer glória. Na sabedoria humana, o homem quer destaque. Na sabedoria humana, o homem quer honra. Mas Paulo, como servo, ele disse: eu prefiro a sabedoria divina. Eu fico analisando, pastor, nos dias atuais, infelizmente, tem muitos que vêm ter com a igreja na sabedoria humana. E eu percebo que a sabedoria humana, ela trai o orgulho, a soberba, a vanglória. A sabedoria humana, ela trai a disputa. Quem prega mais, quem fala mais, quem ensina mais. Mas Paulo vai dizer aos irmãos de Corinto: eu prefiro a sabedoria que vem dos céus. Por quê? Porque a sabedoria que vem dos céus, oh glória, é uma sabedoria dada por Deus. E servo que é servo não se gloria com a sabedoria divina. Por quê? Porque a glória é para quem?
Édio para saboreva. Servo que é servo, ele não disputa com a sabedoria divina. Por quê? Porque Deus não dá sabedoria para o homem para disputar. Paulo diz: eu vou deixar a sabedoria humana de lado e eu vou opinar para a sabedoria divina. E não tem coisa melhor do que nós adquirirmos a sabedoria de Deus. O apóstolo São Tiago, ele foi bem claro e categórico na sua epístola em dizer: se você não tem essa sabedoria, então peça para ele, porque ele dá. Peça para ele, porque ele dá essa sabedoria. Quem quer a sabedoria de Deus nesta noite? Diga para o teu irmão: a sabedoria de Deus é melhor. O Jereves é baracamo prubi diplobaraçal. Diga para ele que a sabedoria divina você vai longe. A tua chamada vai longe, o teu ministério vai longe. Glória. Por quê? Porque Paulo ele vai deixar bem claro, se os irmãos lerem, ele vai deixar bem claro, pastor, isso aqui é interessante, ele vai deixar bem claro que a estrutura da fé, ela não está alicerçada, ela não está enraizada, sustentada na sabedoria humana. A estrutura da fé, ela está baseada, estruturada, alicerçada, sustentada no quê? No poder de Deus. É o poder de Deus que nos sustenta. É o poder de Deus que alimenta a nossa fé nesta noite. Paulo vai dizer aos irmãos de Corinto desta maneira: aleluia! A fé da igreja não está baseada em palavras bonitas, em palavras de filosofia, em palavras persuasivas. A fé da igreja está baseada no poder de Deus. Por quê? Porque tem muitos irmãos que falam bonito, melhor do que eu, mas não tem estrutura, pastor. Por quê? Porque falta poder de Deus. Paulo vai dizer para a igreja: estrutura a vossa fé no poder de Deus, porque o poder de Deus ele sustenta, o poder de Deus ele levanta, o poder de Deus ele ergue. Só quem quer o poder de Deus nesta noite, pega na mão do teu irmão que está do teu lado, diga para ele: o que vai te sustentar nesta vida é poder de Deus. Estudar é bom, mas o poder de Deus é melhor, a glória de Deus é melhor, a majestade é mentira. Poder de Deus, nós temos que entender isso, que a igreja não está alimentada, pastor. O pastor é teólogo, está estudando a teologia, eu estudei, mas nós temos que introduzir isso e gravar isso na nossa mente e idealizar isso e imprimir para a nossa realidade. A igreja não é sustentada com palavras de filosofia, não, com palavras bonitas. O que nos sustenta aqui, pastor, é o poder de Deus. E analisando ainda sobre o tratado de Paulo nessa epístola, eu fiz aqui algumas anotações. Eu pude perceber, pastor, que Paulo ele é inteligente.
Paulo é? Paulo é sábio. Paulo não é qualquer um, não. Pois o mesmo estudou aos pés de Então ele sabe, pastor, que a sabedoria humana, ela é válida. A sabedoria humana, ela é válida. Mas só que Paulo vai dizer aos irmãos de Corintos, que é no momento certo e na hora certa. Está no texto. Porque ele vai dizer assim, no momento certo, eu falei, eu usei, eu conversei com os sábios, com os perfeitos, mas eu percebi que a sabedoria deles resultava a nada. Eu percebi que a sabedoria deles não levava para nada. É por isso eu optei para a sabedoria divina. E por que mais uma vez Paulo optou para a sabedoria divina? Por quê? Porque os sábios, eles com tanta sabedoria não tiveram a capacidade e nem o potencial de enxergar o plano salvífico. Que adianta tanta sabedoria, pastor? O senhor sabe disso. Mas a pessoa não tem a capacidade de enxergar o plano salvífico de Deus, de enxergar o Cordeiro de Deus. Nós vemos pessoas estudiosas, como foi falado, mencionado aqui nesta noite, mas são pessoas que não têm a capacidade de enxergar o plano salvífico de Deus para a humanidade. Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer que os mesmos crucificaram, mataram o Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Aí Paulo vai dizer, eu prefiro a sabedoria de Deus. Por quê? Porque a sabedoria de Deus, ela é mistério. E mistério, Deus não revela para qualquer um. Pode vir Isaac Newton, os demais filósofos aí, Deus não revela. Sabe para quem Deus revela? Você sabe para quem Deus revela? Deus revela para Paulo. E você sabe o que significa o nome de Paulo no grego? Pequeno. Deus só revela a sua sabedoria para os pequenos. Deus só revela a sua sabedoria para os pequenos. Oh, tem pequeno aqui de Deus nesta noite. Dá glória para Ele nesta noite. Porque Ele é poderoso, Ele é grandioso, para nos abençoar nesta noite aqui neste lugar. Oh, glórias! Sabedoria dele, pastor, não é revelada para grande. Porque conforme eu disse, volto a dizer, o grande quer glória, o grande quer destaque, o grande quer louvor, mas o pequeno, ele não quer nem aparecer. Levanta a sua mão nesta noite. Há uma glória aqui, viu, pastor? Rédio, Culuze, Diplovarécia, Adarabo, Remintriovarra, Orebu de Calabara, Sabarubi de Covência, ai! Herevai, de Orebu de Calabar. Te prepare porque Deus vai te dar sabedoria. Edo de Calabaras. Tem sabedoria de Deus nesta noite para pequenos aqui neste lugar. Quem está preparado para isso, levanta a tua mão e receba nesta noite.
Você sabia que a sabedoria é um dom? Deus está dizendo: eu tenho dádiva para entregar para crente aqui nesta noite. Se você acredita nisso, levanta a tua mão para o céu e receba. Aleluia. É bom nós opinarmos. É bom nós escolhermos a sabedoria de Deus. Porque ainda, irmãos, Paulo ele vai ratificar e explicar para os irmãos de Corintos, para que eles possam entender que as coisas de Deus é somente revelado para aqueles que estão no Espírito. Quando nós desfolhamos com muita precisão, nós vamos ver Paulo dizendo que há um preparativo oculto para aqueles que opinam para as coisas de Deus, para aqueles que se inclinam diante de Deus. Paulo vai dizer: o que os olhos ainda não viram, os ouvidos não ouviram, nem sequer chegou ao coração dos homens, são as coisas ocultas que Deus preparou para aqueles que entendem, para aqueles que compreendem, para aqueles que Deus ama. E eu fiquei analisando sobre isso. Como é bom, irmão, nós optarmos para as coisas de Deus. O mundo nos considera como ignorantes, pastor. O mundo nos considera como lixo. O mundo nos mede. Mas aquilo que Deus está reservando para nós, aquilo que Deus está reservando para nós, a sabedoria humana não dá. Aquilo que Deus está reservando para nós, as melhores empresas multinacionais que está instalada no Brasil, ela não dá. Aquilo que Deus está preparando para os salvos não subiu ao coração dos homens. Os olhos ainda não viram, os ouvidos ainda não ouviram. É aquilo que Deus está preparando para mim, é aquilo que Deus está preparando para você. Se tem salvos aqui neste lugar, manifesta com o teu glória e com o teu aleluia. Pega na mão do teu irmão que está do teu lado, diga para ele: Deus está preparando coisa boa para nós. Aleluia, eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Ebadate poparai. Você não fez a escolha errada, você fez a escolha certa. Para nós já começar a finalizar, Paulo está no seu discurso, ele está instruindo os irmãos de Corintos. E chegamos numa parte interessante, pastor, porque Paulo ainda no seu sermão, ele não vai fugir do assunto, ele não vai abandonar o assunto, ele não vai partir para outro assunto, ele vai ser coerente ao assunto que ele está trazendo. E Paulo agora ele vai falar acerca dos dois tipos de homens. Paulo vai mencionar sobre o homem natural. Paulo vai falar sobre o homem espiritual. E quando nós analisamos, Paulo ele vai ser bem claro em diferenciar as diferenças do homem natural e do homem espiritual. E quando nós começamos a analisar sobre isso, nós vamos ver, pastor, que há um conflito, há um confronto entre o homem espiritual e o homem natural. O homem natural, ele não é compatível ao homem espiritual. É porque ele não é compatível ao homem espiritual, porque ele está
conectado, ele está ligado à sua carne. E o homem que está ligado à carne, qual é a sua tendência, pastor? É gerar os frutos da carne. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, Paulo ele vai detalhar um pouco sobre isso. Paulo vai dizer que o homem carnal, o homem que está ligado à carne, o seu pensamento, ele está voltado às coisas da carne. E a pior luta, o pior confronto, é nós lutarmos contra a carne. A carne, ela aponta 24 horas para nós pecarmos, para nós fugirmos do homem espiritual. Em Gálatas 5,19 nos diz: ora, as obras da carne são manifestadas por imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez e orgia e coisa semelhante. É por esse motivo que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. É por esse motivo que ele não entende. É por esse motivo que ele não compreende. Posso falar? É por esse motivo que tudo para ele é natural. Nos dias de hoje não é diferente. Tem muitas pessoas que estão em nosso meio. Ela está no Evangelho. Ela diz ser israelita. E para ele ou para ela, tudo é natural. Já a naturalidade já tomou conta do seu âmago.